Olá, bem-vindos. O objetivo desse vídeo é nós entendermos qual é a lógica que o sistema utiliza para efetuar a etapa de programação da produção. Muito bem, para nós entendermos, vamos começar analisando um aspecto de carga logo após termos efetuado o processo de planejamento, onde nós temos as ordens de produção geradas. Então, após o processamento do MRP, nós conseguimos analisar um perfil de carga e nós vamos ver uma situação parecida com essa aqui. Por exemplo, se eu pegar a carga e comparar com a capacidade da fábrica como um todo, nós vamos ter um gráfico parecido com esse aqui, onde essa linha vermelha é a minha linha de capacidade e essas barras aqui são as cargas exigidas período a período. Muito bem, é fácil verificar aqui que tem determinados períodos aqui que nós temos uma sobrecarga. Se nós pegarmos isso por setor, por exemplo, o setor de injeção plástica, este efeito ele vai ficar mais acentuado, que é um setor cujos centros de trabalho se encontram mais engargalados. Então nós podemos ver claramente aqui que nesses períodos aqui, relacionados a essas semanas, a carga exigida nesses centros de trabalho aqui estão maiores, superiores à capacidade disponível. Portanto, temos sobrecarga. Então nós temos várias ordens de produção cujas operações devem ser programadas, devem passar por esses centros de trabalho. E aí nós temos então essa situação de empilhamento da produção. Dentro desse setor de injeção, se eu pegar uma máquina que é a mais carregada, que é essa máquina, o centro de trabalho MB, nós teremos essa situação aqui, pessoal. Veja, vários períodos, várias semanas aqui de sobrecarga. Então nós temos aqui o que nós chamamos de ruínas, né? A gente tem várias operações que devem ser processadas, elas estão empilhadas porque quando nós rodamos o planejamento, a premissa básica foi o quê? Capacidade ilimitada, ou seja, um processamento de MRP com capacidade infinita. Agora, para essa etapa seguinte, que é a etapa de nivelamento ou programação da produção, o sistema ele tem que resolver esses conflitos aqui. Ele tem que, de alguma forma, nivelar esses picos, essas sobrecargas. Aí vem aquela questão, como que pode ser feito? Como que o sistema deve pensar para resolver essa questão dessa sobrecarga aqui e fazer isso daqui caber dentro desse limite de capacidade? Então, para que nós entendamos exatamente como o sistema pensa, eu vou usar aqui alguns gráficos que vão exemplificar bem esse tipo de situação e qual decisão ou a melhor decisão a ser tomada. Se nós pegarmos, por exemplo, aquela máquina MBB, colocando em forma de um diagrama bastante simples, então nós temos aqui a data atual, aqui a linha do tempo, cada uma dessas linhas verticais representa uma determinada data, e esses bloquinhos aqui representam operações relacionadas às ordens de produção que devem ser programadas ao longo do tempo. Então veja, numa situação dessa a gente tem para essa primeira data aqui, esse P1, duas operações aqui que caíram exatamente na mesma data. Essa P2 aqui um pouquinho para trás, nós temos mais duas operações e assim sucessivamente aqui para trás. Muito bem, esse daqui é o empilhamento que nós temos originado do processamento da gestão de demanda, ou seja, aquela etapa de planejamento, onde nós rodamos o MRP com capacidade infinita. Muito bem, se nós traçarmos aquela linha vermelha que nós vimos no gráfico lá, ou seja, a capacidade disponível aqui, nós vamos perceber essas situações aqui de sobrecarga, como nós vimos naquele gráfico lá dentro do sistema. A questão toda agora é o que fazer. O que eu faço com essa sobrecarga aqui? Então a gente tem basicamente duas abordagens. Então veja, se eu preciso fazer essas operações excedentes aqui caber dentro dessa linha de capacidade, ou eu jogo elas para frente ou eu jogo elas para trás. Não tem outra alternativa, né, pessoal? Se eu tenho essa capacidade aqui limitando a minha habilidade de produzir, então eu só tenho essas duas alternativas, mover esse excedente aqui no tempo, jogando ou para frente ou para trás. Então veja, qual que é a lógica que nós utilizamos no Dremel? É uma lógica que nós dizemos bidirecional. Ou seja, se nós pensarmos bem dessa forma que está aqui, a primeira etapa seria interessante fazer o quê? Jogar essa sobrecarga aqui para trás. Por quê? Porque se eu tenho essas datas finais aqui, ó, dado por essa ponta aqui de cada uma das operações, como sendo a data que o MRP gerou naquela situação ideal, lembram disso? O MRP ele gera uma situação de data
relacionada às demandas, né? Aquela data de atendimento ao mercado. Então essas datas que foram colocadas aqui, elas representam o quê? O desejo do cliente, ou seja, quando eu deveria estar encerrando essas operações de tal forma a atender o mercado. Então nada mais justo, né, pessoal, que a gente faça uma primeira etapa tentando jogar esse excedente aqui para trás. Então esse processo de jogar o excedente para trás é o que nós chamamos dentro do Drummer de backward, ou seja, para trás. Então essa primeira etapa, essa primeira passagem que o nivelamento, que a programação faz, é um processamento que nós chamamos de processamento backward. Ou seja, ele vai pegar para cada centro de trabalho, começando lá da ponta, o final, lá na expedição, na linha de montagem, ele vem fazendo um processo daquelas datas para trás. Vem nivelando pela capacidade em cada um dos centros de trabalho, jogando esses excedentes aqui para trás. Então, se nós pegarmos aqui o resultado de um processamento backward, esse seria mais ou menos isso aqui, vocês estão vendo? Então ele pegou aquelas duas operações nessa data aqui, P1, estavam dentro da capacidade. Vocês lembram que essa 3 e 4 aqui no slide anterior, elas estavam empilhadas aqui, dentro de uma data. Então, a disponibilidade mais cedo está aqui, ó, nesse recurso aqui. Então ele foi jogando esses bloquinhos de acordo com a disponibilidade aqui para trás. Estão vendo? Então o sistema ele foi colando aqui e foi deslocando para trás. E é claro, a partir da data de entrega para trás, né? Ele não vai jogar isso daqui para frente nessa primeira etapa. Lembra que nós estamos fazendo um processo backward. Então se nós pegarmos esse bloco aqui 6, por exemplo, no slide anterior aqui, ó, ele estava exatamente nessa data aqui, P4, tá vendo? Então ele tenta jogar sempre dessa data aqui para trás. Então veja, nessa próxima linha aqui, o 6 caiu aqui em P4 para trás. Então esse é o processamento que nós dizemos backward, ou seja, da data de entrega ele vai verificando tudo aquilo que está excedente e vai jogando para trás, efetuando um nivelamento de capacidade. Isso, pessoal, ele executa desde o último centro de trabalho mais próximo da expedição até os primeiros processos, primeiros centros de trabalho aqui para trás. Vai programando todos os centros de trabalho que estão declarados como RECs. Então, nesse processo backward, qual que é o inconveniente? O inconveniente é que nós estamos aqui nessa data atual, que é a data de referência, e eventualmente eu posso estar jogando algumas coisas aqui no passado. É claro, se eu tenho uma sobrecarga, eu tenho uma capacidade limitada, e eu tenho que jogar e nivelar pela capacidade, vai chegar uma hora aqui que essas operações elas vão estar para trás aqui da data de referência. Então eu acabei de violar uma restrição física, né? Eu não posso fazer coisas no passado. Mas enfim, o nivelamento backward é a primeira passagem que o sistema faz. Por quê? Porque a grande vantagem disso é que nós tentamos programar sempre da data de entrega que eu preciso naquela situação ideal, jogando para trás. Ou seja, eu tento fazer no momento mais tarde possível, desde que eu consiga atender aquelas datas de entrega. Agora, nessa situação aqui, depois que ele efetuou o nivelamento backward, nós temos todas essas operações aqui que ficaram no passado. Estão percebendo? Então eu não posso deixar que isso aconteça. O sistema não pode violar a data de hoje. Lembra, nós estamos fazendo o quê? Uma programação, sequenciamento da produção, levando em conta a capacidade limitada. Eu não posso violar nenhum tipo de restrição. E a restrição da data de hoje é uma restrição forte, né? Não posso fazer coisas no passado. Isso é uma situação muito comum nos nossos MRPs. Quando você roda um MRP, muitas vezes você percebe lá que o MRP gerou uma data no passado, porque o MRP é tipicamente o que? Backward. Okay? Então veja, agora para eu resolver essa situação aqui de datas que ficaram no passado, o que eu faço agora? Eu venho aqui para essa última operação, aquela que ficou mais no passado, e vou empurrando para frente, tendo como referência o que? A data atual. Então esse processo de nós pegarmos e ajustarmos aquela porção que ficou no passado, começando aqui a partir da data de referência e empurrando para frente, é o que nós chamamos de nivelamento forward.
Ou seja, para frente, a partir da data de hoje, ele vai empurrando. E ele vai empurrar só aquilo que é necessário, né, pessoal? Aquelas programações que ficaram lá na frente, que eu não precisar empurrar, se ficar algum buraco aqui no meio, o sistema não vai empurrar para o futuro desnecessariamente. Significa, você está atrasando uma situação que não precisaria, né? Então, o sistema, o que ele faz no nivelamento forward? Ele vem pegando toda aquela condição daquelas operações que ficaram no passado e vai empurrando para frente, como se eu estivesse colocando uma moto niveladora aqui atrás, empurrando isso daqui para frente. Todos esses bloquinhos ele vai empurrar o conjunto como um todo. Então o nivelamento forward ele vai gerar um resultado parecido com esse aqui, vocês estão percebendo? Então a partir da data atual, aquelas operações que ficaram no passado, ele vai empurrando para frente. E qual a vantagem também? Veja, quando a gente fez esse nivelamento backward aqui, ele manteve aquelas datas conforme o MRP gerou. Então ele vai jogando para trás pela sequência de data de término das operações, começando lá da frente e indo para trás. No processo do forward, ele faz exatamente o contrário. Ele vai lá na última operação, ele vai empurrando essa daqui, mas vai empurrando o bloco como um todo. Então essas referências, aquela que o backward diz que ficou mais no passado, é a primeira que eu tenho que começar no processo forward. Então nós podemos dizer que o processamento backward vai definir a sequência que eu tenho que empurrar as operações no processo seguinte, que é o nivelamento forward. Então o resultado desse forward é isso daqui, tá vendo? Então ele foi colocando aquelas operações no passado, partindo da data de hoje, foi jogando aqui os bloquinhos para frente e nivelando, tá vendo? E com isso, a partir do nivelamento forward, essas linhas vermelhas são as novas datas de entrega que cada um desses bloquinhos vai conseguir efetivamente atingir. Vocês estão percebendo aqui? Então nós temos aqui dois conceitos de datas. Essas linhas pretas são as datas originais, que é aquela data que o MRP gerou, que o MRP sugeriu. E essas datas vermelhas aqui são as datas reprogramadas, que nós efetivamente conseguimos atingir depois do nosso nivelamento forward. Agora, no sistema, essas duas etapas aqui de backward e forward, elas acontecem numa tacada única, né? Vamos voltar lá para o sistema agora. Muito bem, aqui dentro do sistema agora, aqueles dois processos, o nivelamento backward e o nivelamento forward, elas ocorrem quando a gente processa essa etapa aqui de nivelamento. Então o nivelamento o que vai fazer? Ele vai pegar todos esses centros de trabalho, que estão declarados lá como RRC, recurso com restrição de capacidade, vai efetuar aqui um nivelamento backward, começando lá da ponta daqueles produtos acabados que eu tenho que entregar lá na expedição, vindo para trás, descendo nas estruturas de produto, passando por cada um dos centros de trabalho, enxergando essas condições aqui de sobrecarga, jogando essa sobrecarga aqui para trás para caber dentro dessa linha de capacidade, e em seguida efetua o que? O forward, ou seja, vai lá para trás, não pode deixar nenhuma data acontecendo no passado, e aí ele vem programando daquela data para frente. Então é exatamente essa sequência que o nivelamento aqui faz. Então é claro, aqui é para vocês entenderem assim, a lógica que o sistema pensa, e essa condição então que ele utiliza de fazer um processamento bidirecional, backward, em seguida um forward, é extremamente importante vocês entenderem e estarem sempre com isso em mente, porque qualquer resultado de uma programação que o Drummer faz, sempre vocês têm que procurar entender dessa forma, como o sistema pensou. Parte da data de entrega de uma determinada necessidade, de uma determinada operação, de uma ordem de produção, efetua uma programação sequenciando em função da capacidade finita para trás, de tal forma que eu tenha essa programação mais próxima possível lá da data de entrega. Aí depois ele verifica quais são as operações que ficaram no passado e vem fazendo uma programação forward para ajustar a partir da data de referência, a data de hoje, de tal forma que você não viole nenhuma das suas restrições. E uma delas, com certeza, é a data de referência. Ok, pessoal?
Então o objetivo desse vídeo foi basicamente esse, para vocês entenderem qual é a lógica que o sistema utiliza. E agora, nos próximos vídeos, nós vamos entender como é que é o processamento desse nivelamento, como nós visualizamos o resultado, e nós vamos entender o resultado, como que o sistema efetuou toda a programação. Ok? Uma coisa também que é bastante importante entender, nós poderíamos pensar em fazer aquele sequenciamento lá, backward e forward, em processamentos separados. Nós poderíamos ter dado a opção de falar assim, olha, eu quero fazer sempre um processamento backward, ou sempre um processamento forward, só um ou outro. Mas no final das contas, pessoal, a gente sempre vai chegar à conclusão que o melhor, o mais prático, o mais objetivo, que te gera o melhor resultado é sempre pensar dessa forma bidirecional. Parta da data de entrega, faça um nivelamento backward, porque assim você vai estar fazendo os eventos o mais tarde possível, e depois reprograme aquilo que ficou no passado através de um processamento forward, vai ajustando aquilo que tem que ajustar por conta de ter ficado no passado. Então o Drummer pensa dessa forma, é a forma mais simples e a forma de melhor resultado possível, ok? Muito bem então, por hoje é só e até a próxima.